Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou Samuel Rocha e nós somos acadêmicos de jornalismo do segundo período aqui da FAG. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Adri. Boa noite, Ju. Boa noite. Isaac. Boa noite, Samuel. Ana, como que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, tudo ótimo. Bom, então peço para que você fique aqui comigo, porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Este é um livro escrito aí por Walter Benjamin, um dos membros importantes da Escola de Frankfurt. Antes de nós conhecermos um pouco mais dessa obra, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da história de Walter Benjamin. E para contar essa história pra gente, eu tenho aqui comigo a minha colega Juliana. Boa noite, Ju. Boa noite, Samuel. Tudo bem? Jóia? Então traz pra gente essa história, explica pra gente os mínimos detalhes quem foi Walter Benjamin. Tá. Então, pra gente falar do Walter Benjamin, primeiro a gente tem que colocar que ele nasceu em 1892 na Alemanha e ele acabou falecendo em 1940, cometendo um suicídio, tomando uma alta dose de morfina. Sim. Por conta de estar fugindo dos nazistas. Sim. Né? Ele estava na fronteira da França com a Sim. Espanha, juntamente com um grupo que eles pretendiam ir Sim. para os Estados Unidos. Por medo dele ser pego e cair num centro de Campo de concentração. campo de concentração, exato, ele cometeu esse ato de desespero. Foi uma pena, Exatamente. porque exatamente no dia seguinte o grupo dele foi liberado e conseguiu chegar aos Estados Unidos. Uma E pena. além de filósofo, sociólogo, ele era tradutor, né, Sim, crítico, tradutor alemão. crítico Isso. literário. Exatamente. Então, para a gente falar sobre a obra dele, que hoje ainda é uma obra, uma das mais importantes E atuais, né? e atuais, porque naquela época, né, antes dele falecer, exato, ele fez a obra da reprodutibilidade técnica. É quase um trava-língua aí pra falar essa palavra. Exatamente. Em 1936. Então, ela teve duas alterações, né? Sim. O Adorno pediu para ele fazer algumas alterações, então ele fez uma nova versão. Ele trata sobre a reprodução em série Sim. através da tecnologia. Então, ele é ao contrário do Adorno. Sim. Eu gostaria que você fizesse justamente um comentário a respeito entre a diferença da reprodução manual e da reprodução técnica. Essa diferença é que, na antiguidade, já tinha essa reprodução. Só que por ela ser manual, Isso é a reprodução das obras de arte. Vamos Exatamente. deixar Por claro ela ser isso. manual, ela não tinha uma grande quantidade. Sim. Porque uma pessoa pega uma estátua, como que ela vai fazer uma estátua em grande escala? Sim. Então, tinha essa reprodução, Já ocorria. ocorria, mas era pequena. Hoje, Era um número limitado ali. exatamente. Então, hoje, através da tecnologia, você pode imprimir várias edições de livro em minutos, Sim. né? Exatamente. E eu gostaria, você chegou aí nesse ponto, falando da reprodução dos livros, então eu queria que você comentasse um pouco pra gente o impacto que essas cópias têm para a arte, e quão danoso são essas cópias aí para a arte. Então, colocando como exemplo, ele cita a Mona Lisa. E ele coloca o quê? Que a obra original, ela tem a aura. Sim. Né? Que é o quê? É uma coisa que é singular, que é só ali que você consegue Só ver a encontra emoção. Exatamente. Na obra original. Exato. E essa obra, ela não era tão disponível para as pessoas. Sim. Então, por exemplo, se eu quisesse ver a Mona Lisa, eu teria que ir lá em Paris, no Museu do Louvre. Exatamente. É a única Então- forma de você... Ter acesso a essa Exatamente. obra de Ter arte. acesso à E arte. assim, se torna difícil, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade, nem essa Exatamente. condição. Gostaria de fazer um comentário em cima disso, porque justamente essa reprodutibilidade técnica, ela diminui a aura, ela quebra a aura. Porque quando você aumenta a reprodução dessas obras de arte, de certa forma você diminui o valor da original. Então essa é uma Verdade. crítica que Walter Benjamin traz pra gente. Entretanto, ele também ele cita o aspecto positivo. Porque caso essa obra de arte ela seja reproduzida a uma escala gigantesca, pessoas que não teriam dinheiro Podem ter acesso, né? Exatamente. Você, por Podem exemplo, ter- eu não tenho dinheiro para ir ao Museu do Louvre e conhecer a Mona Lisa. Pode pelo menos contemplar, né? Você não vai estar lá vendo a obra verdadeira e sentindo, né? A aura, né? A aura, mas você vai poder contemplar pelo Você vai menos conhecer, né? a obra, conhecer. Isso, Exatamente. esse é um aspecto aí positivo. Para acrescentar aqui, na era que estamos hoje, ele lá no século passado, né, Sim. comentou sobre isso. Isso que é fantástico, né? É muito atual isso. Sim, e na era que estamos de hoje em dia, com a tecnologia, imagina ele, né?
Desenvolvendo os estudos e vendo como está a nossa sociedade hoje em dia, né? Verdade. Quando se fala nesses quadros originais para as pessoas hoje, as pessoas falam assim, só conheço na TV, ou só Exatamente. conheço em foto, mas jamais fui no Hoje em Museu dia do a gente tem Louvre. o Google, né? O Google Então- mostra lá. Fazem até imitações, fazem memes, né? Exatamente. Verdade. Com a Mona Lisa. E uma outra coisa importante a ser colocada é que ele trata que essa reprodução em série, ele entra numa indústria cultural Indústria cultural. que eles visam o quê? É o lucro, né? Isso é muito interessante porque esse é um aspecto específico da escola de Frankfurt. Todos eles desenvolvem as teorias baseadas aí em Karl Marx, sempre sobre o viés a respeito da sociedade capitalista, fazendo uma crítica tecendo. O Adorno colocava muito isso, né? Sim. Que a arte reprodutiva em grande massa, ela tá visando mais O lucro. o lucro. Exatamente. E deixava o indivíduo alienado, né? Sim. O Benjamin já coloca ao contrário, que mesmo ela visando o lucro, a pessoa que está contemplando uma arte, lendo um livro, assistindo um filme, ela consegue ter uma interpretação da arte que ela está vendo. Sim. Eu gostaria então que o Isaac comentasse pra gente a respeito da diferença entre a reprodução técnica e da manual das obras de arte. A reprodução manual é a feita à mão, como, por exemplo, os desenhos que eram feitos pelos homens da caverna lá na Antiguidade, e como as pinturas feitas pelos pintores renascentistas, como Leonardo da Vinci, Donatello, Michelangelo e Rafael, que eram grandes pintores da época do Renascimento. E a reprodutibilidade técnica, a gente tem como um exemplo a prensa de Gutenberg e a fotografia, que foi criada em 1800, que a fotografia, ela pode ser feita várias vezes. Um exemplo, se a gente tira uma foto, a gente pode replicar aquela foto em várias vezes, mas nas obras de arte, que é a reprodução manual, não. Exatamente. Ali é única, só é aquela Por exemplo, pintura na e escultura pronto. de Davi, nós podemos observar que Michelangelo esculpe essa obra de arte, essa matéria-prima. Ele disse que, na verdade, não foi ele quem esculpiu a pedra, mas, na verdade, o Davi ele já estava na pedra e ele apenas tirou ali os detalhes para que Davi aparecesse. E o esse é um interessante- aspecto muito interessante, porque na fotografia isso não ocorre. Ali você consegue até mesmo montar uma cena fictícia para desenvolver aí esse tema. Eu gostaria que a Adri comentasse para a gente a respeito da aura e a respeito também da destruição dessa aura que Walter Benjamin coloca para a gente. Com os detalhes, você pode ver a obra que ela tem os detalhes, né, dos pincéis, o craquelado ali que você pode estar observando, e isso transmite a aura para quem está observando aquela Sim. obra de arte. A aura é única, é bom a gente estabelecer Isso. sempre isso, porque uma reprodução da Mona Lisa, por exemplo, nunca vai ter o valor que a Mona Lisa tem. Aquela sensação de você estar lá dentro do Museu do Louvre, por exemplo, como a Ju trouxe pra gente, nunca vai ser possível eu tendo, por exemplo, a Mona Lisa lá no quarto da minha casa. Né? Exatamente. Uma impressão, né? Você não vai ter aquela sensação, Impresso, digamos assim, né? Que de é olhar o o que, quadro, né? De ver o quadro verdadeiro. que é o que ele coloca Sensação como única. aqui e agora, né? Exatamente, Então é a você sensação original, né? É a mesma Exato. coisa, por exemplo, você contemplar uma árvore ou um galho caindo. Você assistindo um vídeo, você não vai ter essa experiência real, né? Exatamente. E segundo os estudiosos, né, os teóricos, é porque quando a pessoa ela observa o quadro da Mona Lisa, como a escultura de Davi, como Samuel comentou, ali é um sentido de inspiração, não é verdade? Porque, na verdade, a aura ela pode conectar com o divino também. Ou seja, eu Exatamente. posso trazer significado, porque aura, na verdade, significa inspiração, sopro. Então eu gostaria justamente que o Isaac trouxesse aí pra gente essa explicação a respeito do valor de culto e o valor de exposição. Ok, Samuel. Muito boa essa sua pergunta. O valor de culto, o que nós entendemos de valor de culto de uma obra de arte. Vamos voltar um pouco para a antiguidade, para a Grécia. Os gregos, eles criaram, ou seja, construíram uma acrópole. Sim. Na verdade, o que significa acrópole? A acrópole era onde eles prestavam os cultos. Cultos a quem? Aos deuses da Sim. mitologia grega, a Zeus, a Hércules, a Herodes, enfim, As divindades outros... deles lá. enfim, outros deuses da Sim. mitologia grega. Na verdade, isso aí é um valor de culto que traz em relação à obra de arte. Se nós pararmos para analisar essas cidades antigas, como Atenas, como Damasco na Síria, como Jerusalém, são cidades antigas, como a antiga Alexandria, como outras cidades, nós vamos perceber algo em comum, que é o valor de culto. Sim. E o valor de culto está presente em quem? Na obra de arte. E isso Por se exemplo, perpetua até hoje, né, Isaac?
perpetua até hoje. Por exemplo, o Partenon. Todos nós sabemos o que é o Partenon. O Partenon é único. Nós só vamos encontrar o Partenon onde? Em Atenas, na Grécia. Nós não vamos encontrar a representação do Partenon em outros lugares do O que seria esse mundo. Partenon, para quem não conhece, Isaac? O Partenon era onde o quê? Os deuses se reuniam, ou seja, a morada dos deuses da mitologia E qual é a relação grega. disso que você está explicando pra gente com a arte? Com a arte, Isso. porque na verdade a arte não é só pintura, não é isso? A arte ela pode ser representada como escultura, como uma pintura Como e até cinema. mesmo a fotografia, né? Porque se a cinema. fotografia ela ser única, ela é uma obra de arte. Não é verdade? Então, o Partenon, ele é único. Então, aquilo ali, na verdade, ela é uma obra de arte. E, aí a gente E consegue ela foi fazer a conexão esculpida. entre a aura e o valor de culto que você está trazendo aí pra gente, né? Tá ok. Então, na construção do Partenon, como eu dei o exemplo, teve várias pessoas E o que valor de exposição, construíram. o que seria, Isaac? O valor de exposição é de ser exposta aquela obra de arte. Você citou, Samuel, aqui para nós, a respeito de Davi de Michelangelo. Na verdade, aquilo ali é uma obra de arte esculpida, mas que ela foi exposta. Por que exposta? Qual é o sentido de exposição? Porque ela vai trazer um significado muito grande para a pessoa que vai apreciar aquela obra de arte. Ou seja, se aquela obra de arte ela foi esculpida, um significado interessante ela tem Sim. para trazer para a pessoa que está observando. Como, por exemplo, eu posso trazer a pintura de Leonardo da Vinci na Capela de Sistina, lá no Vaticano, uma pintura muito conhecida. Na verdade, aquela pintura está no teto da igreja, da Capela de Sistina. Mas, na verdade, aquela pintura ela vai trazer uma exposição, porque, na verdade, só existe lá, e ela também vai trazer um significado no qual as pessoas vão compreender. E qual é esse significado que eu posso trazer para vocês? Ou seja, a separação entre o homem e o ser divino, ou seja, a Essa separação obra do aí é homem intitulada da criação, né, Isaac? e Deus, ou seja, o pecado ele vem trazer uma quebra, no qual faz a divisão, a separação, no qual ali é representado por Adão e Deus, no qual o pecado acredito separou que, os dois. Isaac, eu acredito que esse exemplo aí que você trouxe pra gente, a gente também pode, você pode dar continuidade a isso, explicando pra gente um pouquinho melhor a respeito do valor de eternidade. Tá ok. O valor de eternidade. Nós vamos aprender muito a respeito desse valor eternidade nos períodos que tinham na antiguidade. Por exemplo, no período helenístico, principalmente dos gregos. Vocês acham que os O período gregos... helenístico. É o período helenístico, que era um Exatamente. período que antecedeu a vários outros períodos, como o período romano, a Idade Média, Sim, pode dar enfim, continuação à outras sua explicação. idades, tá ok? Então, qual é o valor de eternidade? Valor de eternidade eu posso ligar como valor de culto, mas só que de forma diferente. O que a gente pensa eterno? O que é uma coisa eterna? Uma coisa que não tem fim. Então, eram esses os objetivos dos gregos, quando eles faziam uma obra de arte, ou então quando eles esculpiam determinada coisa, é porque aquilo ali tinha um sentido de eterno, ou seja, durava para sempre. Eles E nós- queriam, ao menos, que Aham. durasse para sempre, né? Essa era a E, intenção inicial que eles sim, tinham. Sim, Se nós formos comparar desses tempos antigos para agora, eu acredito que o valor de exposição é o que reina, o que manda no momento. Mas hoje, a nossa era, a gente vive numa era de quantidade, de Exatamente. like, de visualização, E é de isso você que- conhecer as coisas, entendeu? Sim. Então, é necessário essa quebra da aura, essa quebra da gente conhecer, não é nem o artificial, o pirata, Então, é na você sua conhecer opinião as aí, coisas. essa quebra da aura, no seu ponto de vista, então, é positiva. Sim. Usando um exemplo mais próximo da gente aqui, falando do Brasil, né? Sim. Por exemplo, a imagem de Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é venerada pela religião católica, que foi encontrada lá no Rio Paraíba, Sim. lá em São Paulo, né? Que hoje está exposta, né, para visitação lá na Aparecida do Na Norte. Basílica da Aparecida, Na Basílica de Aparecida. Temos várias réplicas em várias igrejas, né? Sim. Que se denominam igrejas... Imagens. Nossa Várias. Senhora Aparecida. Temos várias imagens, né? Várias réplicas. Sim. Mas o sentimento, eu já visitei Aparecida, Eu Ana também. também. Então, o sentimento de você chegar na frente da imagem que é verdadeira, que ali passou por várias restaurações desde que foi encontrada no Rio Sim. Paraíba, né? Então, ali está todo um significado do artista que reformou ela, do artista que colocou ela ali. É uma emoção muito diferente. Você não Eu- consegue Sim. explicar a diferença de você ver uma réplica Com certeza. que emociona também, porque se remete à mãe do Criador, né? Exatamente. Como se fosse uma fotografia, uma imagem que remete à mãe de Jesus, mas você indo lá e vendo É uma sensação a única, verdadeira- é uma né? sensação única.
Agora eu gostaria que o Isaac nos desse uma explicação melhor aí a respeito da fotografia e do cinema como formas de arte. A fotografia, ela pode ser classificada como obra de arte? Pode ser sim, porque a fotografia, ela também pode ser atribuída como aura, ou seja, se não houver uma reprodutibilidade técnica daquela fotografia. Um exemplo, se a fotografia ela for impressa e com um sentido único, ela vai ser uma obra de arte. E o cinema? Será que o cinema também funciona como obra de arte? Olha só, quando o cinema foi criado em 1895 pelos irmãos Lumière, o intuito dos irmãos Lumière, que eram os franceses, era de É sempre bom enfatizar que isso que você está falando é a respeito daquilo que Walter Benjamin diz, né, Isaac? Isso, Walter Benjamin. Muito obrigado, Samuel, por me relembrar a respeito dessa questão. Os irmãos Lumière, que eram franceses, quando criaram o cinema em 1895, eles tiveram um intuito. Qual era o intuito? De fazer o cinema como entretenimento. Na verdade, as pessoas só tinham entretenimento na antiguidade, principalmente nos teatros, no Coliseu, lá em Roma, quando iam prestigiar as pessoas sendo devoradas E as por obras leões. de arte, como que elas eram colocadas? Elas eram vistas como, segundo Walter Benjamin? As obras de arte A pintura, a escultura, elas eram vistas mais em um sentido de contemplação. Seria isso que Walter Benjamin coloca pra gente, né, Isaac? Isso. E enquanto isso, Walter Benjamin diz que o cinema, entretanto, ele não tem um aspecto de contemplação, mas sim tem um aspecto aí de diversão. Então essa é a diferença que Walter Benjamin coloca pra gente a respeito aí do cinema, né? Uhum, como eu disse, né? Quando o cinema foi criado com o intuito de ser entretenimento. Isso, e é essa crítica que Walter Benjamin coloca pra gente, né? Na Porque verdade, o intuito principal da obra de arte é para que você a contemple. Entretanto, o cinema, segundo Walter Benjamin, desvirtua essa característica porque o cinema é levado para um aspecto aí de diversão. Então, é essa crítica justificamente que Walter Benjamin então coloca aí pra gente a respeito do cinema aí. E agora eu gostaria que você nos explicasse melhor um pouquinho a respeito do cinema como teste. Eu queria que você explicasse melhor pra gente esse assunto. fotografar uma obra de arte é uma coisa, fotografar em um estúdio de cinema é outra. Como assim? Eis aqui a questão da aura presente. Olha Sim. só como é interessante o que Walter Benjamin vem tratar a respeito desse E é legal livro. que os assuntos eles se integram a todo momento. Na verdade, há um paradoxo, ou seja, há conexão em todos os assuntos. Sim. Ou seja, no cinema há algo chamado ficção. Na Sim. verdade, o que é ficção? Algo criado pelo autor, pelo roteirista ou até pelo próprio ator de cinema. E é esse assunto que eu gostaria que você desse continuidade pra gente, explicando a respeito da diferença entre o intérprete cinematográfico, aí, como a palavra diz, cinematográfico, o ator, então, aí do cinema. É a diferença entre esse ator com o do teatro. O ator de cinema está atrás das câmeras. Sim. Ele está fazendo aquilo que a câmera está projetando para ele. Ou seja, sabe o que Walter Benjamin ele ensinava a respeito dessas coisas? Sim. Que o ator de cinema, na verdade, ele estava preso ao aparelho, ele dependia do Da aparelho, técnica. da técnica, da tecnologia, da modernidade. Mas só que o ator de teatro era totalmente diferente do ator de cinema. E esse é um assunto muito interessante que ele traz pra gente em outro tópico do livro, que chama-se pintor e cinegrafista, que eu aproveito e já explico, Isaac. Que o pintor, segundo Walter Benjamin, ele tem uma proximidade maior aí com o público. Entretanto, o cinegrafista, o diretor de cinema, ele não tem uma proximidade com o público. Porque, segundo o Walter Benjamin coloca, na pintura, quando um autor ele compõe uma obra aí, esse autor dessa obra, esse artista, portanto, ele nos coloca o seguinte, que, por exemplo, em um movimento artístico, as pessoas, na nossa sociedade, por exemplo, caso um autor venha a compor uma obra de arte aí um pouco mais diferente, algo que nos gere reflexão, provavelmente as pessoas elas tecerão aí comentários críticos a respeito dessa obra de arte. E não pararão para contemplar, para perceber qual é a reflexão crítica que essa nova obra de arte traz pra gente. E esse é justificamente aí um dos assuntos abordados por movimentos artísticos que são novos, né?
vanguardistas, podemos assim dizer. Tem Entretanto- algo aí que eu posso retratar, é a Entretanto- respeito da dependência, no caso que o ator de cinema, ele é dependente das câmeras. Exatamente. E o ator de teatro, ele é dependente do público. E essa distinção que ele faz entre o pintor e o cinegrafista é muito diferente, porque o cinegrafista é diferente do autor de obras de arte, das pinturas, ele tem um certo distanciamento do público. Porque perceba só, quando o ator de cinema ele está interpretando, como você bem disse, em frente às câmeras, ele possui uma certa... vamos dizer assim, um certo afastamento do público. Porque lá no teatro, esse ator que está interpretando, ele tem o quê? Ele tem ali a sua plateia, ele tem o Ele seu sabe a público. dimensão das Sabe a pessoas que dimensão. estão acompanhando o Exatamente. trabalho dele. Ele, né? ele pode observar ali a reação dessas Numa pessoas. pintura não tem como você Exatamente. colocar tudo ali. E, entretanto, no cinema, por exemplo, já existe um afastamento, porque o ator está interpretando para câmeras, e olha só, olha que loucura, estou me comunicando com vocês através das câmeras. Então, eu estou, segundo Walter Benjamin, interpretando um papel, e nesse momento, segundo Walter Benjamin, um ator, o psicológico desse ator aí de cinema, ele fica em um aspecto de dúvida. Aonde ele está? Onde está a aura desse ator cinematográfico nesse momento? As pessoas que estão nos assistindo pelo videocast, a gente não sabe a reação que elas estão tendo nesse momento. Exatamente. Ouvindo, assistindo a gente falar. Caso Mas o fosse um nosso debate produtor, político, por exemplo. nosso produtor, por exemplo, que está ali do outro lado, a gente está vendo a reação dele, né? A Sim. gente está vendo a reação os reparos técnicos que ele está fazendo sinal, então a A gente face, está nós podemos observar a face observar dele. ele nos olhando, né? Nos acompanhando. E caso a ali. gente tivesse, por exemplo, um debate político, nós poderíamos estar acompanhando aqui a expressão dessa plateia, como Sim. seria o Exatamente. andamento Sim. desse Exatamente. aspecto. Então, o Walter Benjamin ele coloca muito bem esse posicionamento, que é a respeito que, por exemplo, no teatro você consegue obter a aura, porque você consegue captar ali a essência do ator, a essência da atriz, no momento em que a peça está sendo realizada. Agora, por exemplo, em um cinema. Eu vou em uma sala de cinema, mas esse filme ele está sendo reproduzido em quantas outras salas de cinema no Brasil e no Exatamente. mundo inteiro. Então, o cinema, ele desvirtua essa característica de aura. Então, por isso, como Walter Benjamin bem coloca pra gente, o cinema ele não possui esse aspecto de aura, porque mesmo o filme, esses pixels, eles não são, digamos assim, eles não são únicos. Porque mesmo aquele que a equipe ali da direção do estúdio cinematográfico usou para editar, para fazer a remixagem de áudio, vídeo, enfim, não são únicos, porque, enfim, eles podem fazer cópias desses arquivos. Como você falou, aquele filme, ele não vai ser visto por uma única pessoa. Sim. Ele vai ser visto por uma massa. Então, entra aí a parte do capitalismo. Exatamente. Que ele vê o quê? Ele Justamente vê... a crítica, né? Exato. Ele vê o filme como uma possibilidade de lucro, porque eles não vão fazer um filme para não ter lucro. Então, quanto mais aquele filme for visto, for replicado, mais eles vão ganhar em cima daquele Exatamente, filme. e esse diretor, na verdade, ele não está preocupado com o aspecto, com a recepção da massa, mas sim estará unicamente preocupado com o interesse, com o lucro, com o Exatamente. capital. Ou seja, sempre são os mesmos roteiros, onde você tem Quantas uma introdução, cópias vai vender? você tem o Ingresso desenvolvimento, pro o clímax aí do filme. E tem a... E depois a mocinha, o ator, a atriz ali do filme, eles têm um final feliz. Dificilmente nós difícil. vemos eles morrendo. A não ou ser que tenha sofrendo uma no final. continuidade, né? Fica do filme. pra próxima Fica pra próxima. continuação. E a Fica peça, próximo filme, a e parte a 2 peça vem aí, né? teatral, a peça teatral tem o valor da aura, o aqui e o Exatamente. agora, é aquele momento. Nós não vemos trechos Isaac, dentro de uma peça teatral. Isaac, a Ju entrou aí um aspecto pra gente a respeito da indústria cultural. Ela entrou falando pra gente a respeito justamente dessa crítica que Walter Benjamin coloca pra gente, que é a respeito de como o público percebe o cinema. Então, gostaria que você explicasse pra gente a respeito da exposição perante a massa. Perante a massa. Se Que nós... o cinema provoca nas pessoas. Aham. né? Se nós analisarmos o contexto de Segunda Guerra Mundial, como você falou também no início do videocast, falando a respeito que o cinema ele trouxe pontos positivos e pontos negativos. Sim. Na verdade, sim. Porque quando o nazismo ele foi criado, juntamente com Adolf Hitler e o seu ministro da propaganda, Joseph Sim. Goebbels, Eles utilizavam muito eles dessa técnica. utilizavam o cinema como massa de manobra, ou Exatamente. seja, cavalo de Troia para atrair as pessoas a aderir Usavam- o nazismo e a fotografia também. Como assim a fotografia? A fotografia ela serve para fazer propaganda?
Serve. A fotografia, ela serve para expor algo? Serve. E era isso que Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, fazia. Ele fazia uma propaganda atraindo as pessoas para aderir ao nazismo. Então, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito da recepção dos quadros. Quando um autor aí, quando um pintor, quando, enfim, um escultor, ele cria sua obra de arte, quando ele é um vanguardista, ou seja, quando ele cria uma obra de arte que é à frente do seu tempo, o que acontecerá? O público que irá receber esse quadro, ele não assimilará isso de uma maneira tão profunda e de maneira positiva. Olha só, eu trago aqui essa explicação para vocês. A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa com a arte. Entretanto, o público desfruta na pintura do que é convencional sem criticá-lo. E critica-se o que é novo sem desfrutá-lo. Então, olha só, o público, ele critica aquilo que é novo e não desfruta. Ou seja, ele não se entrega, ele não percebe aquilo porque talvez seja novo. Porque esse público ele não tem Ele vem capacidade com uma mentalidade de pensar. já Ele para não consegue. pensar naquilo, né? Exatamente, ele não Para consegue. receber aquilo, ele não está preparado para receber aquilo. Exatamente. A E mente dele tá- enquanto a obra é igual a todas as outras que nós estamos vendo, por exemplo, esse público ele assimila aquilo e não faz uma reflexão crítica a respeito de uma determinada obra de arte. Já é conhecida, né? Exatamente. Uma obra conhecida já, e olha, e não tem mais aquele... É de fácil assimilação, né? Você já aceita o que aquele quadro está dizendo, o que aquela obra de arte está dizendo, sem você precisar pensar, né? O que Exatamente. isso quer dizer? E outro assunto importantíssimo que eles nos colocam é que esses atores, esses super-heróis, Superman, Batman, e um exemplo específico que ele cita no livro é o camundongo Mickey Mouse. Mickey Mouse, ele é um personagem, como eu acredito que todos devem conhecer, onde as ações que ocorrem nesse desenho animado, elas são ações que ocorrem em um tempo de espaço muito pequeno, um tempo de espaço limitado, onde Mickey realiza 1001 tarefas, ele realiza 1001 funções. Ele transforma, por exemplo, esse microfone aqui em um copo de água, digamos assim. Ele possui um poder mágico. E justamente é essa crítica que Walter Benjamin nos coloca. Porque ao assistirmos esses filmes, demonstra que nós, seres humanos, somos impossibilitados. Então, segundo Walter Benjamin, é por isso que nós assistimos esses filmes, para que nós possamos sair da nossa realidade, Da segundo nossa ele, zona de conforto, né? sair da nossa realidade que, segundo ele, é triste, Sonhar, porque nós somos impossibilitados, nós temos limitações. Então, Exatamente. é isso que Walter Benjamin coloca aí nessa obra. Você quer fazer o comentário pra gente, Ju? Eu quero fazer não especificamente no que você comentou, Sim. mas é uma outra coisa que ele coloca também, que devido a essa replicação ou essa reprodução em série, a gente acaba tendo o quê? Um esquecimento da informação. Sim. Porque o que acontece? Lá atrás, na época dele, as informações dava como? Via oral, né? Então, a gente conversava, a gente Sim. replicava uma informação através da oralidade. Sim. E ele já teve aquela visão de que, assim, hoje, com rede social, aqui você pega o celular, você acessa 2, 3 aplicativos de jornais, né? Você entra em portais. De notícia. Então, você vai rolando ali o feed de notícia, Mais você vê várias notícias, você faz o quê? A pessoa acaba, às vezes, nem entrando na notícia. Ela olha o tópico ali, o título, e vai passando. É interessante que Walter Benjamin ele fala dos vanguardistas, e ele era um vanguardista, né? Porque ele conseguiu ver toda a nossa sociedade, ele conseguiu ter essa visualização de como a nossa sociedade estaria organizada. Por mais que a gente tenha um acesso de várias informações, ao chegar no fim do dia, por exemplo, você teve tanto acesso que você não guardou praticamente nada, Sim. né? Porque ali, tudo hoje é muito rápido. Quando você terminou de ler uma notícia, já chegou a notícia nova. Sim. Então, chega ali num determinado momento que você não absorve mais nada. Você pega o teu costume e vai olhando, né? Existe um Vai autor olhando e de livros muito bom chamado George Orwell. Em uma obra intitulada 1984, ele coloca que naquela sociedade, naquela organização enquanto eles viviam, existia a falta de informação. Tudo era muito restrito. Existia até aí o Ministério da Verdade, o Ministério da Justiça, que eles tinham aí essa função de armazenar essas notícias para que as pessoas não tivessem acesso daquilo que o governo estava realizando na sociedade, das atrocidades que o governo estava realizando naquela sociedade. Entretanto, não é isso que ocorre hoje em dia, né? Em 1984,
existia falta de informação e na nossa sociedade existe esse exagero de informações Excesso, que nós né? não conseguimos Tem assimilar. tanta que não absorve praticamente nada. E nós podemos observar, então, que tanto a falta quanto o excesso são ruins, né? Sem contar que a gente tem as fake news, né? Exatamente, esse é Nos um tempos outro de problema que nós temos. Eu gostaria, Natan, que você trouxesse pra gente aí uma explicação a respeito do dadaísmo. Então, Samuel, o dadaísmo. Primeiro a gente precisa entender em que contexto que iniciou esse movimento chamado dadaísmo, Sim. né? Aonde, em plena Primeira Guerra Mundial, o cenário era esse, uma Primeira Guerra Mundial, aonde escritores, atores, filósofos, refugiando-se da guerra, Sim, decidem fazer esse, digamos assim, esse movimento dadaísta. sim. Né? O dadaísmo ele veio com toda a irreverência daquilo que era clássico. Então, assim, eles queriam passar uma mensagem de uma forma totalmente absurda. Eles faziam cenas de teatro que não tinham nada a ver. Eles declamavam poemas sem sentido, frases Justamente para sem fazer uma sentido, crítica. para fazer uma crítica. Era como se fosse crianças brincando. Sim, Crianças brincando por quê? Afinal, os humanos, os adultos, sim. estavam destruindo o mundo. Ele nos dá um exemplo a respeito daquilo que pode ser arte. Por exemplo, existe uma obra de arte intitulada A Fonte, onde essa obra de arte é um mictório. Um mictório onde nós encontramos em vários banheiros. Entretanto, ele faz uma crítica onde nós muitas vezes passamos pelos lugares e não contemplamos aquilo que estamos vendo. Então, a gente percebe que o dadaísmo, ele vem para passar uma mensagem de uma forma absurda. Existe até uma experiência de dadaísmo que é colocado nos dias de hoje. Você quer experimentar como é que era o dadaísmo? Pegar um jornal, por exemplo, cortar as frases e misturar dentro de um pote, enfim. Né? Você mistura aquilo ali e você vai tirando as Sim. frases, você vai tirando as palavras e vai montando, vai colando. Ela fica totalmente fora de contexto. Sem nexo, Sem né? nexo. E era essa a arte dadaísta da época, né? Isso era o movimento Aí, dadaísmo. para a época, meio que sem sentido, Sem né? sentido, sem sentido. Eles vestiam roupas, declamavam, aliás, poemas que não tinham nada a ver, Eles eles falavam colagens, coisa com como coisa. você bem disse, faziam colagens. Colagens. Eles Do pegavam uma obra... abstrato, trazendo... diferente. Exatamente, o abstrato eles Era proporcionavam coisa ao com público. coisa, mas eles queriam passar uma mensagem, né? Contra a guerra, contra o sistema que eles estavam vivendo naquela época, né? Bom, Isaac, então gostaria que você nos explicasse, para a gente finalizar esse nosso videocast, explicando um pouquinho melhor o contexto da sociedade naquele momento, a estética de guerra, o fascismo e o nazismo aí em ascensão, e o cinema como era visto aí nessa sociedade. Naquela época estava vivendo um contexto de guerra. Qual guerra? A Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mas só que o cinema naquela época era atraído por vários públicos, crianças, adolescentes e adultos. Em 1936 foi lançado um filme mudo chamado Tempos Modernos. Sim. Só que esse filme tem a ver com um livro de Walter Benjamin? Tem sim, porque Walter Benjamin, ele falou muito Qual a seria o respeito livro, da Isaac? modernidade. Qual seria o livro? A obra de arte na era da reprodutibilidade Não, o filme, técnica. desculpa, o filme. O filme é Tempos Modernos, de 1936. Qual que é a relação que você faz entre a obra de arte e o filme de Chaplin? A reprodutibilidade técnica, a modernidade, porque esse filme de 1936, ele vem falar a respeito da fábrica de um icônico vagabundo que Sim. trabalhava nessa fábrica, Sim, pode dar continuidade a essa explicação. que trabalhava nessa fábrica, só que ele era questionado, ele era criticado dentro dessa fábrica, né? Sim. Ele trabalhava a todo momento mexendo nas máquinas, manuseando. Eu já assisti esse filme, é muito bom, Tanto é que ele muito bom. chega a criticar dentro da fábrica que ele chega a ser preso. Só que nessa prisão, ele vai lá e conhece O uma filme é muito garota genial. órfã. É muito Mas bom. só que esse filme vem retratar. Ele vem retratar a respeito da industrialização, a respeito da modernidade. Mas só que Walter Benjamin, ele vem falar a respeito da reprodutibilidade técnica e também falando a respeito da estética de guerra. Em 1940 foi lançado um filme também por Isaac, Charlie Eu Chaplin. gostaria que você comentasse pra gente, então, pra gente encerrar, como os ditadores daquela época, Hitler, Mussolini, utilizavam do cinema. Eles utilizavam o cinema como massa de manobra, né? Isso para iludir a população naquela época a aderir ao nazismo, que era de Hitler, e o fascismo, que era de Mussolini. Mas também o cinema ele usou também para combater
o nazismo e o fascismo, como o filme de 1940, de Charlie Chaplin, que é o grande ditador, que na verdade, naquela época, o que o nazismo pregava? O nazismo pregava o antissemitismo. O que é antissemitismo? Sim. Práticas contra os judeus. E nesse filme de 1940, do grande ditador, Charlie Chaplin ele vem fazer uma crítica, porque ele era o quê? Um barbeiro judeu. Imagine aí, um barbeiro judeu Nossa. participar de uma guerra. E o nome desse barbeiro judeu era chamado Adonides Hinkel. Ou seja, ele faz uma crítica a Hitler, ou seja, as barbáries que o ditador fazia contra o povo judeu Sim. durante a Segunda Guerra Mundial. É realmente um aspecto aí impressionante, né, Isaac? Então, esse ponto negativo de ter usado a reprodução técnica desses filmes, porque eles levantavam a ideologia do fascismo e do nazismo. Isso. Então, eles propagavam ações violentas, né? Sim. Então, por esse lado, Benjamin colocava como negativo. Isso. Porque se reproduzia várias vezes uma ideia que levantava nas pessoas uma ação negativa daí Sim. também, né? Uma Que levava as violência. pessoas a agirem aí como eles bem entendiam, né? Exatamente, como eles queriam, eles manipulavam através do cinema que as pessoas tivessem ações violentas como eles mesmos queriam. E também tinha um aspecto positivo, que é, como por exemplo o Isaac nos explicou, eles utilizavam também do cinema para fazer uma crítica ao nazismo. Também tem como os dois Chaplin lados, fez, né? Exatamente. Isso mesmo. E só que o interessante, Samuel, que esse filme de 1940, O Grande Ditador, ele não é mais um filme mudo, ele já Possui tem voz, áudio. Fala. possui áudio para mostrar a crítica que é feita ao nazismo. Então, Walter Benjamin ele traz aí pra gente o aspecto positivo e o aspecto negativo da tecnologia, da tecne que tem na nossa sociedade, que nós podemos observar ainda hoje um aspecto aí tão atual. A reprodutibilidade, então, ela pode proporcionar um acesso à redemocratização da arte, mas também diminui, de certa forma, a aura das obras originais. E eu me despeço por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.